Atos capítulo 20. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Versículo 28. As pregações de Paulo possuíam uma singularidade e um poder de persuasão sobrenaturais. Eleito por Deus para uma obra grandiosa, ele não considerava a si mesmo grande coisa, mas em atitude de constante vigilância e submissão, colocava-se aos pés de Jesus todos os dias. Com palavras de conforto e esperança, animava o coração dos crentes por onde quer que fosse, e não media esforços para anunciar todo o desígnio de Deus. Em Troade, por exemplo, é-nos relatado que Paulo pregou até a meia-noite, quando foi interrompido pelo que poderia ter sido uma fatalidade irreversível. O discurso que revelava aos ouvintes palavras de vida eterna foi pausado pelo acidente com o jovem Eutico, que, tomado pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Ao reerguer aquele jovem novamente com vida, Paulo ainda lhes falou largamente até o romper da alva e deixou a todos grandemente confortados. Mas ele precisava prosseguir em sua peregrinação. Após passar em algumas cidades, chegou a Mileto, de onde mandou chamar em Éfeso os presbíteros da igreja. Em seu discurso a estes líderes efésios, Paulo enfatizou a importância de permanecer em firmeza de propósito. Através de uma vida de oração e fé nas provações, Paulo testemunhou de Jesus publicamente e também de casa em casa. O propósito da vida do apóstolo era propagar a mensagem do Evangelho a fim de apressar o retorno do seu Salvador. Tanto que nos textos em que Paulo falou sobre a volta de Jesus, ele incluiu a si mesmo no grupo dos salvos que verão a Jesus ainda vivos, quando ele voltar, acreditando que poderia acontecer no seu tempo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Entretanto, de uma coisa Paulo tinha certeza. Até lá, cadeias e tribulações o esperavam. Estava plenamente ciente dos riscos que corria, mas em nada considerava a vida preciosa para si mesmo, contanto que completasse a sua carreira e o ministério que recebeu do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. O testemunho de Paulo atravessou gerações até encontrar a nossa. Geração esta que beira o cumprimento da tão extraordinária promessa do segundo advento de Cristo a esta terra. E as mesmas advertências que Paulo deu aos Efésios, Jesus as declarou para o nosso tempo. Paulo disse: entre vós penetraram lobos vorazes. Jesus disse: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus capítulo 24, versículo 11. Paulo falou: dentre vós mesmos se levantaram homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Disse Jesus: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Mateus capítulo 24, versículo 10. Paulo afirmou: portanto, vigiai. Jesus disse: portanto, vigiai. Mateus capítulo 24, versículo 42. Percebem o contexto escatológico, amados? Paulo procurava preparar uma igreja que estivesse pronta para encontrar a Cristo nas nuvens do céu, todos os que são santificados. A cobiça foi o pecado destacado por Paulo neste episódio. Seu exemplo de honestidade e serviço testemunhou a seu favor e de seus semelhantes. Ao mesmo tempo em que procurava manter-se por conta própria, seu coração também era movido a socorrer aos necessitados. E despedindo-se daqueles que afirmou que não veria mais, houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. Notem que o discurso de Paulo não foi uma agradável antífona, mas uma severa advertência contra a letargia espiritual, os falsos cristãos e contra a cobiça. Suas palavras, no entanto, foram recebidas pelos ouvintes como palavras de um pai que corrige os filhos com amor. A Bíblia está repleta de admoestações e advertências
que nem todos estão dispostos a dar ouvidos. Muitos têm sustentado a ideia de que, omitindo o estudo das Escrituras, estão livres de obedecê-la. Outros, contudo, apreciam certas porções da palavra de Deus, enquanto ignoram aquelas que julgam demasiado difícil de seguir. Eu não sei se você faz parte de um destes grupos acima, mas o Espírito Santo nos convida hoje a conhecer toda a verdade. João capítulo 16, versículo 13. A fazer parte dos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Toda a Bíblia se torna clara àqueles que com toda humildade, lágrimas e provações se entregam a Deus de todo o coração. Assim como Paulo, permita que Deus faça de você um instrumento singular no avanço de sua obra e muito em breve Jesus vai lhe dar herança eterna. Oremos, amados. Bendito seja o Senhor, nosso Criador e nosso Redentor. Queremos te servir com toda a humildade, ainda que com lágrimas e provações. Clamamos que o Senhor nos capacite pelo Espírito Santo a darmos testemunho de Jesus, quer publicamente, quer de casa em casa. Transforma o nosso coração em tua morada, então mais alegria teremos em dar do que em receber. E que o nosso amor uns para com os outros seja cada vez mais fortalecido e elevado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Um feliz sábado, instrumentos da graça de Deus. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.